na parte de quinta-feira, as reivindicações de Jesus. Jesus reivindicava sua divindade. Ele se proclamava como filho de Deus. Ele se proclamou como filho do homem, porque ele assumiu a natureza humana, mas ele nunca abandonou a sua divindade. Jesus nunca deixou de ser Deus. Queridos, era Deus vivendo entre os homens. Abra sua Bíblia e vamos ler então em João capítulo 5 e os versos 16 a 18. Aqui lemos: E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Porque Jesus disse que Deus era o seu Pai, eles queriam matá-lo. Mas Deus era o Pai de Jesus. Jesus é filho de Deus. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. E o verso 18 diz: Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado não da lei de Deus, dos 10 mandamentos, quebrantava o sábado das tradições dos judeus. Por isso queriam matá-lo, porque quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Eram todas acusações falsas. Acusações falsas de que Jesus transgredia o sábado, acusações falsas de que Jesus não era filho de Deus. Todas eram acusações falsas. E o verso 19: Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se eu não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Jesus está dizendo: assim como existe vida no Pai, existe vida no Filho. Assim como o Pai ressuscita, o Filho também ressuscita. Assim como o Pai é Deus, Jesus Cristo também é Deus. E o verso 22 diz: E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Queridos, o Pai é aquele que está sentado no trono. Quando você lê Apocalipse capítulo 5, você encontra Deus o Pai assentado no trono. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5. Ele é quem tem o livro selado com 7 selos na mão. E aqui diz em Apocalipse 5, verso 1: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Este Deus assentado no trono e tendo na sua mão o livro selado com 7 selos, este é o Deus Pai. Mas qual é a certeza disso? É porque Deus o Filho apareceu somente no capítulo 5, verso 5. Somente no capítulo 5, verso 5, foi introduzido o Filho. Diz aqui o verso 5: E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus o Pai está sentado no trono, tendo o livro selado com 7 selos na mão, e não o pode abrir. Por que não o pode abrir? Aqui diz o capítulo 5 e o verso 2: E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. O livro selado com 7 selos é o livro do juízo, no santuário celestial. Queridos, o Pai está com o livro selado com 7 selos, o livro do juízo celestial, e não pode abrir. Por quê? Porque o Pai é o primeiro ser que foi acusado no universo. Satanás levantou uma acusação contra Deus o Pai, porque Satanás acusou a lei do Pai, dizendo que os anjos não precisariam de uma lei. Satanás acusou Deus Pai no céu por ter introduzido Jesus Cristo e colocado Jesus como chefe dos anjos. Chefe dos anjos era a posição cobiçada por Lúcifer, mas Deus o Pai deu para Jesus, o seu filho, a posição de chefe dos anjos. E então Lúcifer se rebelou contra Deus e acusou
a Deus de ser injusto, de ser arbitrário e falou contra a lei de Deus. Por isso, meu querido irmão, o juízo celestial foi montado. Por isso Deus colocou no seu calendário profético o juízo celestial. No Apocalipse é revelado o cenário da sala do juízo celestial. Quando você lê no capítulo 4 de Apocalipse, você vê a sala do juízo, onde tem o trono do Deus Pai, cercado por 24 outros tronos, onde estão assentados 24 anciãos comprados da terra. Queridos, esta é a sala do juízo celestial, tendo o trono de Deus. E agora o capítulo 5 mostra o Pai com o livro selado com 7 selos na mão, não podendo abrir. Nem um anjo, nem o próprio Deus Pai poderiam abrir o livro selado com 7 selos. Por isso João estava chorando. E agora um dos anciãos falou para João no capítulo 5, verso 5: não chores, João, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Jesus Cristo, quando se tornou homem, viveu entre os homens e morreu na cruz e ressuscitou e subiu ao céu. Ele foi entronizado no santuário do céu como nosso sacerdote. E ele trabalhou no lugar santo do santuário celestial, desde o ano 31 até 1844. Por esses longos séculos, Jesus trabalhou como nosso mediador, intercessor. Porém, conforme a profecia bíblica mostra, em Daniel capítulo 8, verso 14, a grande profecia de 2.300 anos, ali mostra que o ano de 1844 seria o ano em que o juízo celestial teria início. Portanto, os 2.300 anos de Daniel 8,14, eles começaram em 457 a.C. e terminaram em 1844 depois de Cristo. E então Jesus introduziu-se no Santíssimo do Santuário Celestial, não pela primeira vez. Quando ele subiu no ano 31 ao céu, ele compareceu diante do Pai no Santíssimo, ele ungiu o Santíssimo, ele ungiu o lugar santo, ele ungiu o Santuário Celestial. Antes de iniciar o seu ministério sacerdotal no Santuário Celestial, o santuário foi ungido. Por isso, em Daniel capítulo 9, verso 24, termina dizendo: ungir o Santo dos Santos. Jesus, depois de 40 dias após a sua ressurreição, quando ele subiu ao céu e foi entronizado no santuário celestial, ele ungiu o Santo dos Santos. Mas, queridos, o ministério sacerdotal de Jesus durante séculos, até 1844, foi como sacerdote, não como juiz. Mas Daniel 8,14 diz até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Purificação do santuário significa juízo celestial. E isso começou em 1844, quando Jesus entrou no Santíssimo para iniciar o juízo, para pegar o livro selado com 7 selos das mãos do Pai e começar a abrir selo após selo. São 7 fases no juízo celestial. Cada selo apresenta um grupo de pessoas que são julgadas no juízo celestial. Os 6 primeiros selos mostram o processamento do juízo celestial. E o 7º selo mostra o fim do juízo celestial, o fechamento da porta da graça. Isso está em Apocalipse 8, versos 1 até o verso 5. É o fechamento da porta da graça. Meu querido irmão, quando João capítulo 5, abra sua Bíblia novamente em João capítulo 5 e vamos ver o verso 22. Quando nós lemos aqui, verso 22, e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, isso leva a nossa mente para Apocalipse 4 e 5. Porque é ali em Apocalipse 5 que mostra que o Pai não pode julgar. E ele escolheu que o Filho seja o juiz no santuário celestial. Por isso, Apocalipse 5, verso 7, mostra Jesus entrando na presença do Pai para receber o livro. Esta cena de Apocalipse 5, verso 7, está em plena harmonia com Daniel capítulo 7, verso 13, que mostra também Jesus Cristo vindo ao Pai para iniciar o juízo. Queridos, o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho o poder de julgar. João capítulo 5, verso 22.
E aqui diz no verso 23, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem crê em Jesus tem a vida eterna, exatamente como 1 João 5,13 fala. Quem tem o Filho tem a vida eterna, quem não tem o Filho não tem a vida eterna. E o verso 25, em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Ou seja, Jesus Cristo é Deus, ele tem poder para dar vida aos que estão mortos. E ainda mais, no verso 26, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter vida em si mesmo. Há pessoas que dizem que Jesus não é Deus, mas só Deus tem vida em si mesmo, vida inerente. O Pai tem vida inerente. E o Filho tem vida inerente, tem vida em si mesmo. Quando Jesus morreu na cruz, morreu a natureza humana de Jesus. A natureza divina de Jesus não morreu, não minguou, não diminuiu. Por isso, Ellen White fala no Desejado de Todas as Nações, que quando Jesus ressuscitou, ele saiu do túmulo pela vida que em si mesmo havia. Porque a natureza divina de Jesus nunca morreu. Queridos, ele tem vida em si mesmo como Deus. Como homem, Jesus nasceu e morreu. Como Deus, ele não nasceu e não morreu. Bendito seja Deus por esse texto de João, capítulo 5, verso 26. Porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, vida inerente. E o verso 27, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Por que o Pai entregou o juízo celestial nas mãos de Jesus? Porque ele é o Filho do homem. Ele viveu, ele venceu, ele morreu, ele ressuscitou e ele tem poder para abrir os 7 selos. Meu querido irmão, Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é sacerdote. Jesus Cristo também é sumo sacerdote. E aqui diz o verso 28, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. A voz de quem? A voz de Jesus. Ele vai ressuscitar todos os mortos. Todos os mortos em Cristo serão ressuscitados sob o efeito da sua voz. Os mortos ouvirão a voz de Jesus e serão ressuscitados, glorificados. Esta é a primeira ressurreição. Mas existe a ressurreição da condenação, que será no final dos 1000 anos. Aqui diz o capítulo 5 e o verso 28, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Verso 29, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. É a primeira ressurreição, na segunda vinda de Jesus. Porém, queridos, 1000 anos depois, Apocalipse capítulo 20, verso 5 diz que o restante dos mortos não reviveram, até que os 1000 anos acabaram. O restante dos mortos são os ímpios, que não participaram na primeira ressurreição, mas participarão na segunda ressurreição, no final dos 1000 anos. Apocalipse 20, verso 5. Eles ressuscitarão para a condenação, como diz aqui João capítulo 5, verso 29. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Esta ressurreição da condenação será no final dos 1000 anos, será para morrerem no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21 de Apocalipse, verso 8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis, aos homicidas e aos fornicários e aos feiticeiros e aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. A segunda morte será no lago de fogo e enxofre. Isso vai acontecer no final dos 1000 anos. E o final dos 1000 anos coincide com a descida triunfal da Nova Jerusalém. Apocalipse 21 e o verso 2. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido.
Quando isso vai acontecer? No final dos 1000 anos. A nova Jerusalém desce do céu com todos os salvos e com Jesus Cristo. E os ímpios ressuscitarão e cercarão a cidade santa, mas não a possuirão. Descerá fogo do céu e os devorará. Apocalipse capítulo 20 e o verso 9. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. Esta é a segunda morte, morte eterna, da qual ninguém mais vai ressuscitar. Então Jesus Cristo cria um novo céu e uma nova terra. Meu querido irmão, Jesus Cristo é aquele que é o juiz no santuário celestial. Jesus Cristo é aquele que ressuscita os mortos, tanto os salvos para a vida eterna, como também ressuscita os ímpios para a condenação no lago de fogo e enxofre. Queridos, o propósito de João é que você creia que Jesus é Deus, é o Deus encarnado. Ele é o nosso Salvador. Por isso ele escreveu em João capítulo 20 e o verso 31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Jesus é Deus. João capítulo 20 e o verso 28, quando Tomé se ajoelhou na frente de Jesus e disse: Senhor meu e Deus meu, Jesus não repreendeu Tomé dizendo: não, eu não sou Deus. E no verso 29 Jesus falou: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus é Deus, é o meu Deus, é o seu Deus. Bendito seja o nosso Pai Celestial. Bendito seja Jesus Cristo, nosso Salvador amado. Bendito seja o Espírito Santo que em nós habita. Implanta em nós a mente obediente de Jesus. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, nós damos glória ao Senhor, nosso Pai. Glória ao nosso querido Salvador Jesus Cristo. E nós te louvamos porque Jesus Cristo morreu por nós. Mas a sepultura está vazia, ele ressuscitou, ele subiu ao céu, ele vai voltar. Nós te agradecemos porque o Senhor derramou sobre nós o Espírito Santo, que nos gerou, que nos fez filhos e filhas obedientes ao Senhor. Que o Espírito Santo habite em mim e nos meus irmãos. Volte logo, querido Jesus, dá-nos a tua bênção. Apressa-te, Jesus. Queremos ver Jesus voltando em glória e majestade. Ouve a nossa oração, derrama sobre nós o Espírito Santo, pois nós te pedimos, querido Jesus, em teu nome, para a tua honra e glória. Amém e amém. Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, e que Jesus te dê a paz.